Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, Xandeco? Por que será, Titi? Porque agora tá na hora da gente fofocar de BBB 23 aqui no Virou Festa. Isso mesmo! E hoje a gente precisa fofocar sobre o jogo da Discord dessa semana, que pode ter decretado o Fredinho como o novo vilão da edição. Pois é, minha gente, essa madrugada foi uma baixaria sem limites na casa mais vigiada do Brasil. E a gente tem Fredinho sendo cancelado por atacar a Sara Aline, gente. Isso sem contar que ele brigou mais com a Alface. Foi uma loucura e a gente tem muita coisa pra fofocar. Muita. Então aquele conselhão de sempre, a parte meio simples, porque as emoções serão fortíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você, Brezão. Partiu! Bom, pra começo de conversa, a gente precisa falar sobre o jogo da Discord dessa semana, que foi meio que reciclado da semana passada, né? É, foi um Vale a Pena Ver de novo, né? Foi. Porque o negócio foi bom, gente. Quando é bom, tem que repetir mesmo, entendeu? Eu acho. O Boninho gosta de brincar com vidas, e esse jogo foi o jogo da Discord, mas brincou com vidas e audição também. Porque às vezes o tiro de fumaça era muito forte. É verdade. E realmente é uma coisa que valia a pena ver de novo. E vimos, e olha o que aconteceu. E valeu a pena, né? Muito, muito. Bom, a diferença é que dessa vez os participantes tiveram que jogar em mini grupinhos, que o Tadeu chamou de pódios, né? E a divisão foi feita por eles mesmos se dividiram nos pódiozinhos e meio que ficou inclusive dividido da maneira que a gente falou pra vocês, que a casa tava se reagrupando depois dos últimos acontecimentos, Vocês né? lembram que no Virou Festa de ontem a gente falou que a casa não tinha mais dois grupos, que tinha realmente ali fragmentos dos grupos perdidos pela casa, e na hora de fazer essa divisão a gente viu nitidamente que esses fragmentos são reais, né? Sim. Por exemplo, Domitila, Black e Kay se uniram no pódio, depois teve o trio Suculenta, como você batizou ontem, Sara, Gabriel e Marvel também se uniram no outro pódio, também teve Sapato, Amanda e Aline, né? Que pareciam mais três professores indo a uma reunião de Dia dos Pais, mas eram participantes do BBB e estavam ali também num pódio. E aí a gente teve o primeiro conflito do jogo da discórdia, porque no outro pódio tinha o Fredinho, a Larissa e a Bruna ficou meio que ali e também numa dúvida de ir para um outro pódio que era o Guimê e o Alface, né? E aí a Bruna já quis causar com o Tadeu, já quis fazer um jogo da discórdia com o Tadeu, porque ela olhou, mas o pódio é de quem? Quem é que vai decidir quem é o pódio? Tinha que dar problema, né? Tinha, ficou muito tempo sem fumar, já tava nervosa, tava sem nicotina no organismo. E aí o Tadeu deu um fecho nela falando que eles que tem que se dividir. E aí ela optou por ficar com o Fredinho e a Larissa, né? E aí o Guimê e o Alface ficaram num pódio só de 2 colocações, parecendo mais uma dupla sertaneja, o Alface e o Tomate, não é mesmo, minha gente? Bom, e daí os pódios tinham que escolher a pessoa mais fraca dentro dos outros pódios. E as consequências desse jogo da Discord também foram um pouquinho diferentes da semana passada. Tiro de fumaça, por exemplo, um querido, continuou o mesmo na semana passada, porque é bom. Foi a estrela, né? É bom, quando é bom tem que voltar, não é verdade? É bom demais. Aí, os novos da semana foram a porrada de entulho e a bomba de óleo, que faz o tiro, porrada e bomba, né? Mas foi muito bom essa troca. Foi. Porque a porrada de entulho deu uma cacetada na guerra de travesseiro da semana passada, que a porrada de entulho tinha uma máquina que despejava os entulhos, as pedras, as coisas. Mas eu vi um pouco de pena de travesseiro ali no meio ainda. Tinha, né? E agora a bomba de óleo, claramente, a gente percebeu ali uma homenagem a Bruno Gaga, que já não está mais entre nós, não é? Quem entendeu, entendeu. Vamos seguir daqui o roteiro. Explicar piada não é bom. Não, explicar piada não é bom. Vamos seguir. Uma hora eu entendo. Isso, amanhã depois, mas vocês entenderam. Quem entendeu, comenta com emoji de gota no chat. A princípio, a gente achou que ia ser meio chatinho esse jogo da Discord por ser meio que mais do mesmo, as pessoas não poderem falar por si mesmas, terem que falar pelo pódio, né? Mas no final das contas, a dinâmica até acabou que surpreendeu, né? Inclusive, nem passaram tudo na TV, até reservaram um pouquinho lá pro pay-per-view, né? É, mas sabe o que eu acho, gente? Foi uma reprise, foi um Vale a Pena Ver de novo, mas com aditivos. É, melhorado, né? É, porque eles reprisaram a dinâmica. A dinâmica do jogo da discórdia era a mesma, mas o formato ali da discórdia era outro. Esse negócio de primeiro ser o pódio e depois ir atacar em bando alguém gera muito mais rusgas e ranços e entretenimento pra família brasileira. Eu não dormi nada, eu fiquei assistindo isso até altas horas, eu tô parecendo um panda, mas a maquiagem é boa, esconde. Ah, mas valeu a pena, viu? Ai, Essa gente, treta, né? É tão bom ver que o BBB tá vivo. Então, né, menino? Uma É muito sobrevida a partir do dia 50. Saber que a gente tem conteúdo pro dia seguinte é tão bom, vocês não têm noção. Falando sobre os alvos dos pódios, né? Marvel foi uma das mais colocadas como fraca, tanto por pessoas do grupo adversário quanto por pessoas do próprio quarto fundo do mar, que é o dela, né? Na vez do grupo dele, o César, por exemplo, até estufou o peito pra chamar a Marvel de traidora, porque ela poderia ter salvo a Sara do paredão.
Já vamos falar mais sobre isso. Marvel, nessa hora, simplesmente respondeu o César chamando ele de arregão, sempre polemizando coisas que nem envolvem ele. E tá certa, né? É chato dizer isso, mas a Marvel tá certa. Porque, gente, o que é o César Black cobrando da Marvel a estadia da Sarah no paredão, né? Que a Marvel podia... O que ele tava esperando? Que a Marvel fosse pro Fredinho e falasse: Fredinho, por favor, não indique a Sarah. Eu acho que era exatamente isso que ele tava cobrando dela nessa hora. Exatamente isso. Não é com ela que ele tem que falar, é com o Fredinho, que foi quem emparedou, meu Deus do céu. Agora, se ele tá falando sobre o erro dela na votação, ela já falou, mas meu Deus, eu errei! E eu me coloquei no paredão! Se não fosse aquele, como é que é o nome daquilo? Bate-volta, eu sempre esqueço, porque eu lembro da Engove e fico com raiva. Mas se não fosse o bate-volta, a Marvel, a gente tava no paredão até agora, ia custar mais caro pra ela. Ela não colocou ninguém na reta desse paredão. Ela se colocou. Então por que César Black agora tá querendo usar disso de motivo pra olha aqui o que você tá fazendo, traidora, você é traíra, não sei o que, aonde é que tá a cabeça desse homem? Eu acho que isso entra no que ela respondeu pra ele, que ele tá aí polemizando coisas que nem envolvem ele, e ele nem sabe direito, na verdade. Eu acho que ele também não tá muito ciente de tudo que tem rolado por trás envolvendo o Fred Marvel e o grupinho do Trio Suculenta, mas né? esse é o pior tipo de pessoa, né? Então. Porque daí ele só quer ficar atacando, mas nem sabendo direito por que tá atacando. Só tá achando bonito dar o escândalo, dar o show, fazer o fecho, só que nem sabe. Outra coisa, esse aí também é um grande de um coadjuvante, né? Porque entre Kay e Gustavo sempre tinha ele ali de daminha de honra, e agora nessa treta com a Marvel ele escolheu... é aqui. Vou atacar a Marvel essa semana. Eu achei uma história pra poder acontecer essa semana pra poder fazer meu VT. É isso? É César Black, essa fraude toda? Tá andando muito com a Kay, né? Tá andando muito com a Kay. Tá virando cadelinha da Kay. Tá meio... você sabe que se atrai, né? Acaba ficando Esse junto, tipo de né? gente sempre se atrai. Na vida também. Às vezes a gente vê, tem umas vizinhas que são amigas, mas tá do mesmo nível. E aí você vê, é assim, nas empresas, na escola, na faculdade e também no BBB. Exatamente. Bom, seguindo, o trio de deuses intocáveis, Fred, Larissa e Bruna, colocaram a Kay na primeira rodada deles como a mais fraca, né? Bruna começou a justificar a escolha dela ainda por aquele mesmo motivo da semana passada, dizendo que a Kay se aproveitou de um momento de vulnerabilidade dela pra hypar em cima dela, se referindo a Kay ficar polemizando o tapa que a Bruna deu sem querer na Amanda, naquele dia que ela tava brigando com a Alface. Mais uma coisa sem repertório pra trazer treta, e pegou a treta véia e deu uma requentada no micro-ondas, né, gente? E agora tudo, então, é sobre a vulnerabilidade de Bruna Grifão. Gente, a menina parece um cão raivoso, não pode discordar dela, que ela já começa a dar piti, dar chilique, ela fala palavrão o tempo inteiro, briga com todo mundo, briga com gente de perto, com gente de longe, com amigo, com rival, briga com todo mundo. Aí agora ela também fica toda hora dizendo que foi um momento de vulnerabilidade meu, e você usou aquilo pra... Não, já deu, essa história já foi contada, precisamos de novas histórias, essa tá velha, passada, não é mais sobre isso e não é mais sobre a Bruna, né? A Kay tem vários outros motivos pra atacar ela, só não vê quem não quer, não é mesmo? Porque Kay ofereceu muita coisa, agora está meio apagada, meio ofuscada, mas já ofereceu muita coisa durante esses 50 primeiros dias de BBB pra poder ser motivo de coisa de jogo da discórdia. Não é sobre a vulnerabilidade da Bruna, então. Até porque Bruna não é uma pessoa vulnerável, porque naquele momento ela deu um safadão na cara da Amanda, entendeu? Porque ela estava no momento de chilique, ele até caiu da cadeira. Então aqui, quem tá vulnerável aqui é o Xandeco, não é a Bruna Grifal. A Bruna Grifal é um cão raivoso, gente, ela fica pelos cantos da cara. Então, e é muito fácil falar que as pessoas estão se aproveitando de um momento de vulnerabilidade. Todo mundo lá tem um momento de vulnerabilidade que pode ser aproveitado pelas outras pessoas. Exatamente. Esse é o jogo, na verdade, né? Esse é o BBB, então. né? Seja bem-vinda. A fase do TV Xuxa já passou faz tempo, Bruninha. Enfim, a gente precisa também falar com vocês sobre a decepção da noite, que foi o trio Aline, Sapato e Amanda, né? Que nem você falou, eles estavam ali parecendo professores, todos sérios na vez deles, né? Uma coisa formal, uma né? postura, uma coisa séria. Você não Pareciam achou? 3 professores indo na reunião dos pais, ou 3 médicos vindo apresentar, né, um laudo médico, alguma coisa. Eu não sei, eles estavam muito sérios num jogo da discórdia que voa tinta na cara das pessoas. Exatamente. Não era bem isso que a gente esperava, mas também a gente já não estava esperando tanta coisa deles, né? Inclusive, na primeira rodada deles, eles colocaram a Marvel como a mais fraca, até
com um argumento aqui, um argumento ali, e deu pra aceitar. Já na segunda rodada deles, eles colocaram o Cesar Black, só que daí eles não tinham muito argumentos. O Sabato falou mesmo, né? Ai, Tadeu, não tem muita justificativa pra colocar o César, não tem muita coisa pra falar. Gente, o sapato não dá mais, não. Não, o sapato, não dá mais nó, né? Não tá dando nó no cadarço mais esse sapato, não. Não, o melhor que ele falou, eu não tenho muito o que falar do Cesar Black. Aí as meninas olharam pra ele. A gente também não. Tá tranquilo. Tô de boa. Gente, o nome disso é jogo da discórdia. O que que tava acontecendo? Então. Até o Tadeu falou, né? Se vocês não tinham nada pra falar do Black, vocês podiam ter convidado outro coleguinha pra ir pro jogo da discórdia, porque isso aqui é discórdia. Daí eles só levaram o Cesar Black, na verdade, pra fazer o Cesar Black pagar um castigo lá na máquina de castigos do Boninho, entendeu? E tanto que na hora de justificar, o Cesar Black nem justificou pro cara de sapato. Ele aproveitou pra justificar de outra vez. Sim. De outra rodada, ele aproveitou o tempo. Inclusive, uma atitude bem inteligente, porque não tinha o que responder para o cara de sapato, né, gente? Exatamente. Mas não tá mais dando pra defender cara de sapato desse jeito, nem não. um pouco, já faz uns dias, umas semanas, eu diria até, viu? Ele tá decepcionando demais. Bom, mas sem dúvidas, o protagonista desse jogo da discórdia foi o Fred, só que pelos motivos ruins, pelo lado ruim da coisa, né? Exatamente, mas ele não curtiu, Não. porque sujou a roupinha dele. Ele não curtiu, porque sujou o cabelinho dele. Isso aí. Mas se você já tá curtindo a fofoca, não esquece de clicar no like. Isso aí. Clica no dedão que tá pra cima pra gente poder continuar com o Vurtiço aqui, ó, feliz e contente. Obrigado! Então vamos. Bom, continuando, na rodada do trio suculenta, Sara, Gabriel e Marvela, os três pupilinhos do Fredinho colocaram ele como mais fraco na dinâmica. Na justificativa, a Sara lavou a alma e eles acabaram até discutindo depois, com a Sara até apontando o dedo na cara do Fred, dizendo: não fala que você quer me defender, não quero mais ouvir isso. Já o Fred meio que até partiu pra cima da Sara, assim, abaixa esse dedo. Indo pra... não Com é? essa voz mesmo. Com essa voz aí. Abaixa esse dedo. Tremendo a cabecinha assim, né? É isso mesmo, mas o clima esquentou nessa hora, né? Engraçado de Então. imitar o Fred, mas o clima ficou bem quente entre os dois nessa hora. Porque Sara estava coberta com uma calça de marshmallow de razão, né, gente? O Fred não pode falar que ele tá querendo defender a Sara, sendo que ele mandou ela pro paredão. Uma coisa não faz a outra ser verdade, entendeu? E o Fred é muito tóxico, cara. Ele passou 50 dias muito escondido dentro da casa do BBB, né? Tentando não se comprometer com ninguém, pra conseguir, às vezes, por estratégia, chegar mais longe e aí arregaçar as mangas e mexer nas pessoas do jogo como se fossem peças do tabuleiro. Mas ele tá fazendo isso da pior maneira possível, porque agora ele tá se achando dono da razão e acha que as pessoas têm que falar quando ele deixa falar e falar o que ele quer que ele... Aliás, e falarem o que ele quer que elas falem. Sim. Quando a Sara discorda dele ter indicado ela para o paredão como líder, onde a pessoa vai direto pro paredão sem direito a bate-volta, ele não aceita isso, sendo que ele tá colocando o sonho da Sara quase que na reta final. Até a hora que a Sara era uma pecinha do jogo dele, ele amava a Sara. Sara acordou e quis se mover como uma própria peça, não tem mais, não serve mais. Não né? serve mais, porque acho que ele percebeu que a Sara não era a plantinha, a bobinha, a tontinha que ele tava enxergando antes, que ele achou que era fácil de chegar lá e fazer o que ele bem entendesse com ela. Ele viu que a Sara pensa e é muito inteligente e, pro azar dele, muito articulada, né? E aí a situação começou a sair do controle e ele tentando silenciar a Sara foi a parte mais tóxica de todas, né? Mas no fim das contas, os dois acabaram sendo silenciados porque o Tadeu teve que dar um chiliquinho ali falando: Fred e Sara acabou, porque temos que seguir. Parecia um professor, né? Acabou! Acabou. Porque senão não ia seguir, né, gente? A dinâmica tinha que seguir. E pra brigar tem todo o tempo do mundo, não é mesmo? Nessa hora, o Fredinho tomou um tiro de fumaça roxa, né? Virou boca roxa. Que merda de piada. Falou, eu não entendi até agora o óleo do Bruno. Não. Então, mas tá cada vez mais Pelo menos a minha deu pra cada vez entender. mais claro aí a piada do Bruno, tá ficando. Continuando, outro que atacou o Fred no jogo da discórdia foi o Alface, obviamente, né? Pena que quase não deu pra ouvir tudo que o Alface tinha pra dizer, porque o Fred ficou chamando ele de burro enquanto o Alface dava a justificativa dele. Mas pelo menos deu pra gente ouvir o Alface dizendo que jogo confortável não vai ter pro Fred lá dentro. Realmente acabou o conforto pro Fred, né? Sim. Depois de passar 50 dias praticamente de férias, deitado na cama no BBB,
BBB, mas chega, porque agora ele vai ter que trabalhar muito pra poder consertar toda essa bagunça, né, que a soberba e a hipocrisia dele acabaram causando no jogo, né, gente? E assim, mais um momento que a gente precisa destacar o quanto o Fredinho é tóxico e tenta ser manipulador. Sim. A Alface tentando falar, na vez dele de falar, e o Fredinho falando repetidamente: burro, burro, você é burro. Gente, isso é jogo sujo, é pra desestabilizar uma pessoa que ele sabe que é esquentada e que já perdeu o controle da situação várias vezes dentro do BBB nessa primeira metade do jogo, né? Então ele sabia exatamente o que ele tava fazendo nessa hora pra poder tirar as palavras do contexto que o Alface queria entregar no jogo da discórdia, porque o que o Alface queria falar iria detonar o Fred, iria expor o Fred demais pro Brasil e pros coleguinhas de confinamento. Então ele tentou fazer de tudo ali pra calar a boca do Alface, mas não conseguiu, porque misteriosamente o Alface tava no equilíbrio. Então, eu tava esperando pra falar isso, eu achei o Alface disciplinado nesse jogo da Discord. Eu acho que ele tava com a razão. Daí ele tava na boa. Olha, com argumentos. Pode ser que ele só dá o chilique quando ele não tem argumentos. Pode Aí ser, quando né? ele tem argumentos, ele fica calminho pra ele ter o que entregar. Exatamente. Não é verdade? E o contrário com o Fred, né? Que o Fred, ele podia estar rebatendo com argumentos o Alface essa hora, mas ele optou por ficar falando burro, 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 burro. Nossa, arregão, Infantil, gente, né? Arregão demais. Bom, e daí a gente encerrou o jogo da Discord na vez do trio de deuses, Fred, Larissa e Bruna, colocando o Alface como o mais fraco e o Fred falando que o Brasil está louco para ver o Alface no paredão para eliminar ele. Obviamente que isso engatilhou uma treta feia. Larissa ficou latindo ali do lado do Fred, xingando o Alface. Domitila entrou na briga falando que o Fred é chato, que é uma prova de resistência em si aguentar o Fred lá dentro. A Domitila também sempre certa nas palavras, porque realmente o Fred é chato. Se a gente analisar direitinho, o Fredinho é tão chatinho que, meu Deus do céu, né? E a Larissa latindo do lado também tá difícil. Nossa, eu tô pegando um ranço, menino. Eu também. Gente, ela parece um pincher raivoso. Parece. Que é aquele cachorro pequenininho que você não pode fazer nada. E a voz dela é fininha ainda, aquele dentinho assim. Sim. E ela fica falando. E aí começa a dar nos ouvidos, dar nos nervos da gente, né, gente? Agora, uma outra coisa que a gente precisa falar sobre esse momento do jogo da discórdia. O Fredinho, ele se equivoca tanto quando ele vai falar pelo Brasil, né, minha gente? Que toda hora que ele vai falar, o Brasil tá louco pra te ver fora do jogo. O Brasil deve estar odiando ver isso. O Brasil deve estar amando ver aquilo. Ele sempre está errado. Porque as impressões dele são sempre contrárias à do Brasil todo, né? Ao que o Brasil tá vendo dentro do BBB, né? Por exemplo, nesse momento ele falando que o Brasil tá louco pra ver o Alface no paredão pra conseguir eliminar o Alface. Não é bem isso, não. Nesse momento o Brasil tá mais afim de eliminar o próprio Fredinho do que o Alface. Exatamente. E isso a gente já tá contando pra vocês desde ontem, no Virou Festa de ontem, né? Então assim, ele precisa parar urgentemente de falar pelo Brasil, porque toda vez que ele faz isso, ele também conta pontinhos negativos pra estadia dele dentro do BBB. Inclusive, uma coisa legal de lembrar é que lembra aquela vez que o Fred Nicásio falou que o Brasil estava sangrando porque o Gabriel Vidraceiro não estava no paredão? Acho que foi essa a expressão que ele usou, acho né? Que sim, porque o Brasil estava sofrendo, né? Eu não lembro exatamente o que foi. E que o Deserto achou um absurdo ele falar isso. E dessa vez ninguém falou nada do Fred, né? Pois é, dois Olha pesos e duas medidas. Já vamos falar sobre isso. A gente tá falando disso há tanto tempo aqui no Virou Festa, né, amores? Então, né? Bom, mas falando um pouquinho ainda da Larissa, né? A gente tem que lembrar também que ela é a participante que mais ganhou seguidores no BBB desde o início, no total, né? Ela chegou a ser uma das favoritas, uma das mais queridas e tá aí decepcionando, né? Meio que se ocultando, ficando na sombra do Fred. Uma coisa que a Bruna foi muito criticada lá no início e agora a Larissa tá fazendo, né? Repetindo o erro, né? Se afundando no jogo e perdendo torcida por causa de macho. Essa que é a realidade, né? Exatamente. E ainda falando de seguidores, né? A gente tem que ressaltar pra vocês que o Ricardo Alface foi de novo o participante que mais ganhou seguidores de ontem pra hoje. Foram mais de 114 mil seguidores, enquanto o Fredinho também foi de novo o participante que mais perdeu seguidores de ontem pra hoje. Foram menos 23 mil no saldo total, né? Gente, mas olha o que tá acontecendo aqui, gente. Como a gente falou ontem pra vocês aqui no Virou Festa, o Alface era o
participante que menos estava ganhando seguidores nas redes sociais. Era o que menos tinha no total, né? O que tava, tipo, parecia que ele nem tinha entrado no BBB de tão pouco seguidor que ele tinha conseguido acumular no Instagram dele. E agora o Alface é o que mais tá ganhando, inclusive no momento aqui da gravação, ele tá quase chegando em 500 mil de seguidores no Instagram, gente. E isso mostra, sabe o quê? O quanto o Fredinho está errado. Sim. Porque o Alface era o participante, um dos mais errados da edição até agora, mas o Fredinho, ele virou tanto a casaca, ele virou o ranço de tanta gente por ser soberbo, hipócrita, falso pra caramba, que ele tá impulsionando o Alface. O Fredinho é o maior hit da carreira do Alface. Essa é a verdade. Exatamente, né? É isso. Bom, mas agora falando da noite pós-jogo da discórdia, a lavação de roupa suja já começou ali fora e a treta foi meio que literalmente se encaminhando pra dentro da casa. Bolo de gente. Um aviso na TV, né? Favor mover a treta pra dentro da casa. A gente vai limpar aqui fora. Aquele monte de gente colorida, suja, indo pra dentro da casa, assim. Muito bom. Bom, a princípio essa treta lá na sala seria mais entre a Alface e o Fred, mas acabou se espalhando, né? De cara, o Alface ficou muito revoltado com o Fred e quis expor ele pra todo mundo a todo custo, né? Ele ficou falando várias verdades sobre o Fred ali na sala, expôs pra Amanda que o Fred disse que votaria nela antes de votar em pessoas do outro grupo, como a Marvela, por exemplo, né? Já o Fred, ele ficou em cima da Alface, né? Falando suas palavras não valem de nada. Parecia um dementador do Harry Potter, sabe? Ficou bem aqui no cantinho da orelha falando, tentando de novo fazer a mesma pressão que ele já tinha tentado fazer no jogo da discórdia, chamando o Alface repetidas vezes ali de burro, 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 né? Falando dessa vez aí que suas palavras não valem de nada, você não tem credibilidade, as pessoas não confiam em você. Falando várias frases pra enfraquecer e desestabilizar o Alface, gente. Ele é muito tóxico, esse menino é um demônio. Perigoso, né? Ele é. Não, e isso tudo ao mesmo tempo que ele tentava também se explicar pra Amanda que ele disse isso de que votaria na Amanda antes de pessoas do outro grupo lá atrás, tempos atrás. Sendo que a gente aqui, principalmente no Virou Festa, sabe que é mentira. A gente contou pra vocês que ele disse isso na semana passada, na quinta, sexta-feira, depois que ele venceu o líder. Ele falou isso pra Larissa lá fora, entre outros momentos também. Isso era uma coisa meio que dada como certa pra ele, que ele votaria na Amanda primeiro do que outras pessoas, como a Marvela, por exemplo. Exatamente, isso é fresquinho. E inclusive queria muito pedir aqui pro Boninho, que aparentemente assiste ao Virou Festa diariamente, pra repetir pra gente uma ceninha hoje na edição do programa, repetir um momento que o Fredinho falou agora há pouco, sobre preferir votar na Amanda do que na Marvela, por exemplo, e várias outras situações como você narrou aí, onde ele falou que ele preferia empurrar a Amanda pro paredão do que gente do outro grupo, porque isso realmente foi uma grande mentira que ele contou ontem na hora que ele tava ali, né, no calor da emoção. Gente, mais uma vez, Fredinho sendo falso pra caramba. E outra coisa, né, nesse momento ali na sala, a gente percebeu que ele ficou completamente desesperado, porque ele tava sendo totalmente desmascarado e ele não sabia onde buscar argumentos pra conseguir provar que as pessoas não estavam falando verdade, quando elas na verdade estavam só expondo verdades a respeito dele. Chegou um momento que ele não tinha mais nem fôlego. Sabe quando a pessoa tá tão nervosa que ela começa a ficar ofegante, sem fôlego? Ele chegou nessa situação, né? E tudo porque a situação saiu do controle da mãozinha dele. Contra né? ele, né? Exatamente. Virou o jogo. Saiu do controle dele e virou contra ele. Toda a situação. Ele passou 50 dias apenas observando, vendo quem era mais fraquinho, quem era o podre pra ele ajudar a empurrar do penhasco e tudo. E agora que ele achou que ele podia dar o bote, que ele ficou todo soberbo por ser o líder da semana e foi lá e agiu, ele agiu das piores maneiras possível, né? Tipo, se incriminando dentro da casa e fazendo o público odiar todas as estratégias dele, toda essa falcatrua que ele tá se enfiando aí, né? E ele tentava falar por cima das outras pessoas, em cima do Alface, tentava apontar erro nas outras pessoas pra tentar minimizar o erro dele, né? Exatamente. Ele tentou de tudo, ele entrou literalmente em desespero, né? Ele apelou de todas as maneiras possíveis, só que tudo que ele fazia acabava virando contra ele e deixando a impressão da gente aqui fora, né,
que ele é realmente agora a pior pessoa que tá dentro do BBB. É, com certeza, né? Bom, mas esse foi só o início do Fred cavando a própria covinha nessa madrugada. Antes, a gente quer falar com você que tá assistindo a gente pela primeira vez ou que vem aqui todo dia e ainda não é inscrito no Virou Festa. Pera aí, minha gente, todo dia às 18 horas em ponto a gente tá aqui fazendo um resumão de tudo que tá rolando no BBB, incluindo até o que a Globo não mostra no episódio que passa a noite na TV. Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se pra não perder mais nada e não esquece de acionar o sininho, porque daí toda vez que o Virou Festa entrar no ar, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone e daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Isso aí. Agora sim, bora continuar com o cochicho? Partiu! Bom, continuando, além de mentir, o Fredinho também deu um show de hipocrisia soberba, além de ser muito tóxico, principalmente com o trio Suculenta durante essa discussão lá na sala, né? Por exemplo, pra Marvel, o Fredinho disse: olha o que a minha proteção por você causou, né? Se referindo a tudo que rolou no jogo da discórdia contra ele. É, mostrando quão sujo ele tava, né? Porque ele tomou pó, tomou graxa ali, o óleo, ele tava todo melecado, todo sujo. E aí ele tava querendo projetar aquilo, né, como uma culpa da Marvel. Mas olha a covardia dessa pessoa, gente. Falar pra Marvel que a culpa dele ter sido atacado diversas vezes no jogo da discórdia foi por causa dela, a culpa é dela, é o motivo daquilo, daquela sujeira, de tanto ataque. É uma culpa que a Marvel tem que carregar no coraçãozinho dela. Sim. Sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo que ele foi chamado no jogo da discórdia, atacado, todos os castigos que ele recebeu no jogo da discórdia foram causados por atitudes dele com as pessoas que estavam ali. Tinham pessoas que eram aliadas. O Alface é o maior exemplo. O Alface entrou na casa junto com ele e hoje em dia tá contra ele. Então, tipo, como que ele quer projetar isso na Marvel agora? Sim. Por que ele quer depositar essa culpa nela? Por que ele tá querendo fazer ela sentir... A sorte que a Marvel é meio lardona, mas nessa hora ela falou assim, não, mas peraí, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Até ela meio que deu uma risadinha na hora de o que você tá querendo fazer falando isso aqui, o que você tá querendo causar, onde você quer chegar, porque realmente é só mais uma pequena amostra do quão tóxico ele é. E primeiro que ela não pediu nunca essa proteção, né? Sim. Inclusive, avisa o Cesar Black isso, né? Ela nunca foi lá e pediu pro Fred não indicar ela ou indicar a Sarah pra proteger ela, né? E segundo, que a justificativa do Fred pra essa proteção dele pra Marvel, ela sempre foi afeto, né? Como que ele vai cobrar um afeto, né? Se ainda fosse um combinado de jogo, mas como que você vai... Se você fez uma coisa por afeto, por carinho, por que você vai cobrar da pessoa uma coisa que voltou como consequência pra você, né? Sabe por quê? Porque não é afeto. Porque exatamente. Afeto a gente não cobra, né? Mas agora, quando você faz por uma estratégia, rotula que aquilo tá sendo feito por afeto, no final das contas, na hora do vamos ver, esse rótulo descola, cai, e aí você vê que na verdade não era afeto, que era estratégia. E como a estratégia deu errado, quem que tem que pagar por isso? A Marvel? Então. A Marvel é a culpada de eu estar sendo inundado de críticas, ataques e castigos. Eu fiz uma coisa por carinho pra você e olha, eu me dei mal. Basicamente isso, né? Mas é muito típico, né? É muito típico. Muito típico de gente assim, né? Inclusive até tava rodando na internet um lance de que Marvel e Fred são da mesma assessoria de imprensa, né? De que poderia até ter um combinado entre eles aqui fora, que tá sendo rotulado como afeto, mas parece que já se justificaram, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que é só assessoria de imprensa bem lá longe, assim, né? Exatamente, é isso mesmo. Continuando lá na discussão da sala, já pro Gabriel, o Fredinho disse o seguinte: estou sendo alvo por causa de uma má interpretação sua sobre o lance desse acordo, dessa aliança que existia entre ele e o trio Suculenta, né? Que o Gabriel acreditou ser um acordo e que pro Fred, como a gente falou, era só um carinho que ele sentia pelos três, né? Daí o Fred começou a colocar a culpa no Gabriel por ter interpretado isso como um acordo, uma aliança. Mas mais uma vez ele tá tentando tirar a culpa dele, o peso de toda aquela sujeira, né, de todos os castigos do jogo da discórdia e depositar em outra pessoa. Porque na verdade o Gabriel, ele interpretou exatamente o que o Fredinho tava querendo passar pra ele, que era realmente a sensação de proteção, que era realmente a sensação ali de um acordo, de uma aliança extra grupo, extra quarto, né? E isso tudo, na real, não era verdade, porque o Fredinho só tava querendo fazer uma estratégia que você manjou muito bem ontem, e você até explicou, explanou da melhor maneira possível no Virou Festa de ontem, né? Era
realmente tudo uma estratégia, porque ele via Gabriel, Sara e Marvila como 3 pessoas fracas, que nem você disse. Sim. Ele podia carregar eles até o final, chegando na hora do prêmio final, esses 3 caem e ele ganha o jogo. Sim. É muito fácil mesmo de... É a visão que ele tinha, pelo menos, né? Exatamente, só que essa mesa virou e tudo caiu em cima do Fredinho, e aí ele quer colocar a culpa do Gabriel ter interpretado errado. Só que não é, gente. Isso tudo tá gravado, assim como todas as outras coisas que a gente tá pontuando aqui, que a gente acha até que a edição da Globo precisa mostrar pro público entender isso tudo de uma vez por todas, o quanto o Fredinho tá sendo realmente hipócrita, soberbo e tóxico com relação a tudo que ele fala e acusa nessa madrugada de ontem pra hoje, né? Porque o Gabriel realmente, o que ele recebeu, a mensagem que ele recebeu, e sem nenhum ruído do Fred, foi sim um esquema, um acordo, uma proteção, e quase ali a gente pode considerar aquilo como uma aliança extra-grupo que eles faziam parte. Exatamente. Então não vem falar que foi o coitado do Gabriel que interpretou errado, e olha só como é que eu tô agora. E ele tá falando isso porque deu tudo errado, porque se já tá tudo certo, ele ia seguir nesse acordinho, nessa aliança até onde desce, tá tudo né? lindo, exatamente. Bom, e pra encerrar, entre outras muitas coisas, o Fred também disse pra Sara em certos momentos: te botei no paredão porque você concordou com os meus argumentos, acusando a Sara de não ter reagido dessa maneira revoltada quando ele disse pra ela na academia que ele ia indicar ela pro paredão, que a gente chegou a contar pra vocês, né? Exatamente, que ele foi aquele momento que a gente falou que o Fredinho tentou tapar todas as pequenas frestas que podiam ter, né? Pra que ele conseguisse indicar a Sara pro paredão e que nada virasse contra ele, mas como vocês estão acompanhando, deu tudo errado, né? Inclusive essa cena do Fredinho indo conversar de boa com a Sara na academia pra falar que ia colocar ela no paredão, mas que quem sai era a Kay, que ela era forte, que ela não saía e tal. Não fica parecendo até uma cena de um chefe indo demitir de forma camarada uma funcionária, uma pessoa da equipe, né? Olha, a gente te adora, mas agora não dá pra ficar com você, a gente precisa te tirar, alguém tem que sair, e aí infelizmente vai ter que ser você e tal. Parece muito uma cena, né, de demissão. E a cena de demissão, a gente enxerga uma pessoa acima da outra, né? Uma pessoa que tem o poder de tirar a outra da empresa. E parece que é muito dessa forma que o Fred se enxerga dentro do BBB, né? A gente falou disso ontem e fala hoje de novo. O Fred se acha mais especial e mais poderoso e também, com certeza, mais inteligente que todo mundo dentro da casa. Ou pelo menos se achava, porque agora parece que o barquinho dele furou, né? Exatamente. Ele frisou muito nesse argumento contra a Sara, né? De, peraí, quando eu te falei na academia que eu ia te indicar, você não falou nada, você ficou super de boa. Como é que agora você tá brava que eu te indiquei pro paredão? Você não tem esse direito. Você não ficou bravo quando eu te falei, você não pode mais ficar brava agora. Foi meio que isso que ele tava jogando pra ela também, como se ela estivesse errada de ficar chateada e revoltada que ela tá no paredão pelo líder, que é ele, né? Parece que ele tá falando em outras palavras: eu já cuidei disso, já te expliquei por que você tá sendo demitida. Entendeu? Você não tem que reagir agora. A gente já conversou sobre isso, não conversou? Então chega. Você não tem mais direito de fala, você não pode mais reclamar disso porque você concordou. Só que, gente, do nada, o Fredinho, naquele momento, ainda sem nenhum grande podre dele sendo exposto na casa, chega pra você, conversa. A Sara ainda, que é uma menina realmente muito doce, muito compreensiva, né? Ela tem um poder de entendimento, acho que talvez até pela profissão dela, e ela ouviu o que o Fredinho tinha pra falar e realmente aceitou aquilo no primeiro momento, mas como ela mesma disse na discussão, às vezes leva um pouco de tempo, mas você digere aquela informação e vê que na verdade você recebeu um comunicado, uma mensagem, um aviso, né, uma coisa que não era tão boa pra você. E realmente, no caso dela, é o pior comunicado possível que ela pode receber dentro do BBB, porque ela foi indicada pelo líder direto pro paredão de forma camarada. Aonde que isso é bom? O que ele esperava que ela falasse? Será que ele ia mudar se ela falasse, pô, eu vou ficar muito chateado se você fizer isso? Será que ele ia mudar? O que ele ia falar? Ele ia tentar convencer ela da mesma maneira. Ela não tinha saída nesse momento pra dar uma reação, né? Realmente não dá pra gente super
super compreender a Sarah nesse momento, super, né? Dá pra super compreender ela e dá pra ver o quanto ele é podre, né? Porque, de novo, é uma situação. A situação saiu do controle. Ele tinha feito tudo bonitinho, tapado todas as frestinhas. De repente, descosturou um ponto ali, abriu um rombo, a situação saiu do controle e ele, completamente desesperado, faz o quê? Ataca. Típico. Exatamente. Daí ficou esse vai e vem das pessoas falando da Sarah, de Fred lá na sala, até que em algum momento a Sarah encheu o saco de tanto que estavam mencionando ela o tempo todo e deu um maravilhoso fecho em todo mundo, principalmente no Fredinho, né? Ela fez um longo discurso, inclusive muito bom, muito bem pontuado, tomara que eles passem inteiro na edição de hoje à noite, mas em certos momentos ela disse, né? Afetos ditam prioridade e é por isso que eu estou no paredão. Não vem me dizer que tá me colocando num paredão que eu não vou sair. Você não sabe, Ela até soltou um palavrãozinho ali pra dar uma força, uma coisa assim, né? Arrasou. Ela também disse pro Fred que se ele gostasse tanto dela, ele poderia ter colocado o César no paredão, por exemplo, como a gente cogitou aqui, né? Seria muito mais coerente da parte dele. Em outro momento ela falou pra Bruna que eles poderiam também ter suplicado pra ele votar na Domitila, porque a Bruna tava falando que eles suplicaram lá no quarto para as pessoas não votarem na Marvel, não votarem na Larissa, na Sarah, né? Meio que, olha o que a gente fez por você e você tá aí sendo ingrata, né? Mas ela tá no paredão, né? Então, né? Exatamente. E daí a Sarah encerrou esse fecho ressaltando que ela é uma mulher negra que sempre tem os seus sentimentos invalidados e que infelizmente nasceu pra priorizar pessoas, mas que ela não quer fazer isso lá. Fechou com chave de ouro, né? Fechou com chave de ouro e realmente, gente, ela deu um show. Não foi nem um fecho, foi um show. Ela chegou lá e arregaçou as mangas, entregou tudo, deu o nome dela. Foi uma coisa que nem você falou, realmente precisa ser mostrado inteiro na edição, porque gente, chegou ali naquele momento, ela não aguentava mais ser citada da boca de todo mundo, né? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, e todo mundo tratando a situação dela, que é quem tá no paredão, e ela chegou e falou assim, peraí, né? E mandou... Foi muito bom. E eu vou falar, e agora vocês vão ouvir. E entregou esse texto maravilhoso que parecia até que ela tinha ensaiado antes de falar, mas ela realmente é essa pessoa que sabe falar muito bem, né? O negócio foi tão quente que a Kay, que já tinha picado a mula da treta, tava lá na cozinha da Xepa comendo, até parou, regalou os olhos e parou de mastigar pra conseguir ouvir o discursão de milhões da Sarah, gente. E a gente tem aqui um ápice da Sarah no jogo, né? A gente teve aquele começo de Sarah bem planta, né? Mas a gente percebeu que ela já tinha dado aquela acordada quando ela ganhou o líder, atendeu o Big Fone, amornou de novo, acho que porque tem muita gente falando também, muita gente querendo aparecer nesse jogo, e ela talvez não seja essa pessoa que queira aparecer a toda hora, mas apareça só nas horas certas, como fez nessa madrugada. E aí, depois dessa madrugada, a gente entendeu o que a Sarah está fazendo no BBB. Uma parte que eu quero destacar, que você não citou, foi a parte que ela fala pro Fredinho, você falou que eu sou uma pessoa incrível, eu sei, é por isso que eu fui selecionada, é por isso que eu tô no BBB. E é sobre isso, não é ele que tem que falar pra Sarah que ela é uma pessoa incrível. Ela é uma pessoa incrível tanto quanto ou mais que ele, porque ela tá lá sendo concorrente dele nesse jogo. Não preciso da sua aprovação. Eu já me aprovei. A produção me aprovou. O Brasil tá me aprovando, né? Exatamente. Acho que isso que ela quis dizer. E ela colocando ele no lugar dele, tipo, você apenas é o meu concorrente, entendeu? De altura pra altura aqui, a gente tá no mesmo degrau, você só é meu concorrente, você não tem que falar por mim e nem falar pra mim, a gente é concorrente. Foi muito bom. Foi muito isso. bom. Acho que a bom. Domitila, se eu não me engano, acho que talvez tenha sido a Domitila, refletiu sobre isso na madrugada. Foi muito bonito ver a Sarah falando de igual pra igual com o Fred, porque ele se vê muito lá em cima, né? E ela levantou e falou, não, tamo aqui, fala comigo aqui, né? Ele precisava tomar essa gelada, gente. Né? Você foi lindo demais. Bom, e daí a Sarah deu esse sermãozão em todo mundo, que todo mundo se calou pra ouvir, né? Ela até terminou falando que ela poderia ser eliminada no dia seguinte, que por isso então ela queria se poupar. Ela deu o sermão e foi embora pro quarto pra arrumar a malinha dela pro dia seguinte. Só que daí Fredinho ficou todo revoltado lá na sala, que ela saiu andando, ficou acusando a Sarah de colocar militância no meio de um negócio que ela concordou, se referindo à indicação do paredão. E enfim, começou a apontar coisas que ele achava que ela tava errada, que ela foi covarde de ir embora. É que o Fredinho de novo perdendo o controle da situação, gente.
É isso e é típico de gente assim. Ele foi jantado pela Sarah, que fez um show ali, que acabou comendo um monte de sobremesinha ali daquele sofá também, porque na verdade é isso que ela fez. E aí ele achou que ele tinha que ter direito de resposta, porque faz exatamente 2 dias que ele só fala da Sarah e do trio suculento ali também, incluindo Gabriel e Marvel, né? Ele só fica reverberando isso, querendo se colocar na posição de herói. E nesse momento, quando a Sarah vai lá e destrincha ele já não tem mais direito de resposta, porque como ele falou por 2 dias e a Sarah só foi lá e retrucou tudo de uma vez só, ninguém precisa falar mais nada. Até porque tudo isso não é sobre ele, é sobre ela, porque toda hora estavam colocando o nome dela na boca e o nome dela na jogada. Então fica quieto mesmo. Tanto é que o fato dele não aceitar que a Sarah simplesmente foi lá e explanou a ideia dela e saiu pra se poupar com todo o direito do mundo, quando ele fala, não, mas peraí, ela vem aqui e rasgou tudo e agora não quer ouvir, que ela não tem pra ouvir, mas ele ficou bravo, tem muita gente acusando ele de racismo nessa hora. Porque realmente, gente, por que ele tem que sempre ser o dono da última palavra, o último a lacrar, o último a falar, o último a macetar, como ele disse, o último a rasgar? Não, às vezes você realmente tem que ouvir. Como a Sarah também falou durante esse show todo que ela deu, né? Desculpa, mas às vezes as pessoas vão te frustrar. E é sobre isso, nem tudo tá no seu controle. Tá rolando Fredinho. um cancelamento dele aqui fora, né? Inclusive refletindo o número de seguidores, como a gente falou, né? É isso, só pra arrematar, ele realmente tá muito... A Sarah tá toda cagada no paredão, podendo ser eliminada, e ele tá super confortável, ele é o líder, Larissa não foi paredão. Inclusive, do grupo dele, antes do bate-volta no domingo, todo mundo era do outro quarto, a não ser pelo Guimê, né? Tipo, eles conseguiram emparedar 4 pessoas tirando o Guimê. Eles estavam numa situação muito confortável pra ficar brigando com a Sarah, com a Marvel e etc, né? Tá todo mundo lascado, né? Querendo ali ser ouvido, e ele acha que ele é o prejudicado. Ele acha que olha o que fizeram comigo no jogo da discórdia. Olha, pelo amor de Deus, meu querido. Pelo amor de Deus, a gente quer estar sendo prejudicado com você aí dentro. Sendo tão soberbinho, tão falsinho. Bom, e essa discussão geral lá na sala teve várias repercussões na madrugada, né? Domitila, por exemplo, que teve algumas discussões com o Fred durante o jogo da discórdia e na treta da sala, ficou chorando com a Kay na dispensa depois de tudo isso. Ela ficou dizendo, Fred não pode ditar o que vai acontecer aqui, Fred não é o dono desse jogo e não vai ditar nada. O nome não é Casa do Fred, o nome é o BBB. Mais uma vez, a Domitila explanando ali uma coisa que a gente já tinha meio que falado aqui, né? Porque no Virou Festa de ontem a gente também falou que parecia que o Fred tinha... que ele achava, né? Que ele craqueou o BBB, né? Que acho que por ser amigo de Thiago Leifert, por ser ex da Boca Rosa, que já participou do BBB, às vezes por até ter um mínimo contato com o Boninho, ele deve ter meio que, vamos dizer assim, viajado na maionese, né? Com relação a um BBB mais fácil pra ele. Ele tem seguidores, né? Ele é querido por muita gente. Ele já chegou ali com muitas vantagens, mas só na cabeça dele. E de repente ele viu que na verdade ele tá lá sendo igual como todos os outros que estão lá. E ele não pode ver as pessoas de cima. Que inclusive também foi uma coisa que a Domitila falou ontem no Quarto Fundo do Mar. Ela falou que ela percebe que o Fred olha pra todo mundo de cima, como se ele fosse mais importante que o restante da casa. E isso realmente tá ficando muito transparente, tanto pra quem tá lá quanto pra quem tá aqui fora, né? A gente tá observando isso há todos esses dias e falando, né? Ele realmente se acha mais importante do que os pipocas, só tem aliança com o camarote, a única aliancinha, vínculo dele que não é camarote é a Larissa, mas a gente sabe por quê, ele tava com um tesão gigante nela. E então é sobre isso mesmo, ele desconsidera os pipocas, faz amizade com os camarotes que ele quer, o resto ali, ó, é tudo olhando de cima e apontando, achando que pode fazer e desfazer à vontade. Inclusive, só abrindo um parênteses, hoje à tarde teve ação do TikTok lá na casa e foi uma brincadeira de esporte lá de queimada. Ele deve ter se achado tanto que, o TikTok fez uma ação justo na semana que eu sou o líder e com esportes, vejam só. Ele deve ter achado que foi pra ele, deve ter achado que... Porque é tudo, né? Dancinha de TikTok é o que ele mais sabe fazer nas festas, né? Esporte, de alguma forma, era uma atividade esportiva ali, é o que ele trabalha, com que ele lida a vida, leva a vida. Então ele deve ter achado que era pra ele. Tanto
Tanto é que, como ele tá líder, né, ele teve que ler o enunciado da atividade do TikTok, dava pra perceber que quando ele tava lendo a fichinha que a produção entregou, parecia que era o programa dele. Ali era o show do Fred, entendeu? Que os outros participantes eram o auditório do programa dele, porque ele tava muito emocionadinho, achando que tudo aquilo, que o BBB 23 só acontece pra que ele, né, seja o grande campeão, quando na verdade aconteceu pra ser exatamente o contrário disso. Ele tá sendo desmascarado, ele tá perdendo toda a pouca credibilidade que ele já tinha conquistado com esses anos de trabalho dele na internet. As pessoas estão vendo um Fred que não é o Fred que ele demonstrou ser nas dancinhas de TikTok, nos vídeos do YouTube e nas fotinhas do Instagram, Exatamente, né? Bom, mas voltando a falar da madrugada, né? Enquanto o Domitila chorava com a Kay na despensa, o Alface ficou refletindo com a Sara, o Gabriel e a Marvel sobre a diferença de pesos e medidas do pessoal do quarto deserto, né? Ele disse pra eles, né? Se você fala alto, é desequilibrado, estourado. Se a Bruna fala alto, é o jeito dela. Se a Bruna xinga, é o jeitinho dela. Comparando as pessoas criticando ele pelo jeito estourado dele e a Bruna pelo jeito estourado dela, que é praticamente o mesmo, né? Ele continua falando, se você anda com o povo do outro lado, é porque você tá fazendo alianças. Se o outro anda, é convivência. Também comparando com o julgamento que ele sofreu por ter contato com a Sara e que outras pessoas, como o Fred, por exemplo, também tinham alianças com outras pessoas e ninguém falou nada. É afeto, é convivência. Mas é uma coisa que a gente também fala faz muito tempo que não virou festa. Tá rolando 2 pesos e 2 medidas pra muita coisa ali dentro da casa. E vou te dizer mais, ele citou a Bruna aí, mas é a Bruna e a Larissa atualmente. Estão super estouradinhas. Qualquer coisa, a Bruna já tá... E a Larissa... apontando principalmente o dedo na cara do próprio Alface, mas quando o Alface dá o chilique dele, não, olha lá, ele descontrolado. Inclusive as duas mesmo, toda hora, atacam ele, né, gritando, com o dedo na cara e tudo, falando que ele é descontrolado. Quando você olha a cena, você vê as duas completamente descontroladas, apontando o dedo nele, que só tá ali, tendo que lidar com mais um conflito dentro da casa. Não que ele seja santo, mas por que esse é o jeitinho delas e quando ele faz, ele é o descontrolado, né? Fica um pouco difícil assim, né, gente? Pelo menos ele não bateu em ninguém, né? Realmente. E a Bruna já deu um safanão na Amanda e a Larissa já meteu um tapa na Bruna e também outro dia quase tentou dar um tapa no Fredinho. Né? Bom, enquanto tudo isso aconteceu, o próprio grupo do Quarto Deserto se reuniu sem o Alface lá no quarto e o Fred fez a palestrinha dele, dizendo que ele não joga mais com o Alface porque o Alface é traíra, é isso, é aquilo, e ficou fazendo a caveira do Alface como ele sempre faz, né? Nessa hora ele disse também nessa conversa que o lance dele de votar na Amanda, né, antes de pessoas do outro grupo, mudou. E ele até falou isso pra Amanda de um jeito muito camarada também, né? Então, Amandinha, aquele negócio de votar em você mudou, tá? Não vou mais fazer isso, não. Tóxico pra caramba. Camaradinha, tipo, favorzão que ele tá fazendo pra Amanda, cara, né? de pau demais. Nessa conversa também, aparentemente ele conseguiu trazer o Guimê um pouquinho mais perto pra ele. Guimê que era muito parceiro do Alface, né? Nessa madrugada antes dessa conversa, o Guimê até disse pro Alface que eles vão continuar sendo amigos, mas que não joga mais junto com o Alface, né? Aí no quarto, o Fred deu as conversas. Teve até uma hora que o Guimê fez é nóis, que o Fred abraçou assim na cama, né? Mas eu não sei, gente, será que o Fredinho conseguiu, de fato, fazer o Guimê romper com a Alface e ficar do lado do Fredinho? Porque o Guimê também já teve um pouco de entendimento de que, às vezes, o que o Fredinho tá fazendo não é a coisa correta. Será que realmente rolou? Eu acho que, na verdade, ele tá achando os dois errados, né? Que o Guimê, ele tem preferido se afastar do que tomar lado, né? Ele se afasta e olha de longe. Às vezes, nessa hora, ele fez ali a cena de educação. É isso mesmo, Fred, é nós mesmo. Mas, na verdade, ele tá com o dedinho cruzado atrás. Tipo o Fred no caso. Eu acho bem possível, porque eu acho muito esquisito o Guimê se aliar a Fredinho e romper com a Alface. Acho que, na verdade, é exatamente o que você falou. Ele tá afastado dos dois pra ver o que vai sair disso e depois ele vê. Porque o jogo dele, as estratégias dele até agora tá dando tudo certinho. Então não tem porque ele se misturar com essa gentalha. Inclusive, hoje à tarde, o Alface até fez as malas e saiu do quarto deserto pra ir pro fundo do mar. E o Guimê só tava lá observando, não tentou interferir, né? E já a Bruna atacou ele novamente. É assim. Bom, pra encerrar, Fred terminou a noite no quarto do líder falando que tudo o que aconteceu com ele de ontem pra hoje foi injusto, foi tudo má interpretação das pessoas. Já tá falando nessa hora que a Sara olhou com raiva pra ele, que ele nunca tinha visto esse olhar de raiva da Sara. E que ontem foi uma das piores porradas que ele tomou na vida dele. Vocês repararam, né, gente, no discurso de Fredinho? Todo mundo é vilão e ele é coitadinho.
né? Ele gosta de estar ilustrando isso o tempo todo. Todos atacam ele é o pobre coitado, né? A Sarah, nossa, a Sarah olhou pra mim com um olhar de raiva que eu nunca tinha visto. Foi o pior dia da minha vida. Oh, meu Deus, como estou vulnerável, não é? Tá andando muito com a Bruna Grifão, talvez. Mas no meio disso tudo, a gente até esqueceu, né? Mas tá rolando o paredão, Pois gente. é. E hoje tem eliminação, né? Inclusive a Sarah tá nesse paredão. Na nossa enquete, a Sarah tá ali com uma porcentagem bacana, mas a Kay é quem tá sendo apontada pra ser a eliminada da vez, Pois né, é. gente? Só que a gente tá tendo uma porcentagem aí que pode abrir pra um erro da nossa enquete de novo. De repente, pode ser a Sarah, embora eu acho que a Sarah tenha ganhado bastante torcida depois dessa madrugada aqui, entendeu? E de repente ela pode se safar. Mas vamos acompanhar todo mundo junto essa eliminação, porque às vezes a gente pode se surpreender, né? Sim. Então vamos comentar tudo ao vivão com vocês através das redes sociais. Então quem é de Instagram já segue o Instagram do Virou Festa, quem é de Twitter, segue o Twitter do Virou Festa pra gente ir fofocando sobre tudo. E não esquece de seguir também os nossos perfis pessoais, o Instagram do Titi e o Instagram do Xandeco, Isso tá mesmo. bom? E nessa treta, você fica do lado de quem? Do Fredinho ou da Sarah? Conta pra gente enquanto vai fazer o seu comentário. Não esqueça de usar a hashtag pobrezinho do Fredinho, que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração. Isso mesmo, e não esquece de passar na lojinha do Virou Festa pra conferir as camisetas dos nossos moletons com as frases icônicas aqui do canal. Exatamente, minha gente. A nossa lojinha tá com, frete grátis nas compras acima de R$99. Pois é. Então corre aproveitar. Pra acessar a lojinha é muito fácil, é só você abrir a câmera do seu telefone e apontar pra esse lindo QR Code que tá aqui do lado, ou acessar o link que a gente deixou aqui embaixo na descrição do vídeo pra você, Isso mesmo, enquanto você dá uma olhadinha na nossa coleção, aproveita pra fazer uma maratona Virou Festa, com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente, não vai embora agora não, já vai pro próximo vídeo, porque a gente já tá lá te esperando com mais fofoca e essa Isso aí. energia boa que só tem aqui no Virou Festa. Então, ó, uma beijoca, até o próximo vídeo e tchau, tchau.